Estamos aqui no laboratório de câmbio automático e hoje eu quero dar algumas dicas para você o que fazer para o câmbio automático não quebrar ou evitar que ele quebre. O que você pode fazer? Você, como dono do veículo, pode estar fazendo para evitar que o câmbio automático quebre. Estamos aqui com o câmbio 0AW. Esse é um Audi A5 e eu queria mostrar para você o que aconteceu com esse câmbio. Esse câmbio ele quebrou a corrente e automaticamente fez estrago gigantesco nos dutos que leva óleo na tampa traseira. Pegou os cones do CVT, também tiveram um desgaste acentuado. E o que eu estava observando aqui dentro do cone, ó, ele está com marcas de superaquecimento. Esse carro, a gente ainda não sabe porque ele já chegou com o câmbio nesse estado para nós, né? O carro está lá nos elevadores. Ele já chegou com o câmbio nesse estado para nós e eu não sei se esse carro não é chipado, porque ele tem um escapamento diferenciado. Então, aí já vai a primeira dica. Cuidar na reprogramação de motor, câmbio, ficar esperto nisso para não forçar o câmbio e danificar o câmbio. Outra coisa que pode ter acontecido aqui é falta de lubrificação. Falta de lubrificação se dá porque às vezes o pessoal não troca o fluido vai ficando velho, vai soltando limalha, principalmente câmbio CVT, tá? Você que tem um carro câmbio CVT, fique esperto porque o óleo de câmbio desse carro tem que trocar a cada 40 mil, beleza? Porque essa corrente aqui, ó, que é o que sobrou dessa corrente, que ela tá até se desmanchando, ela solta limalha no câmbio. E o filtro, a parte de sucção do filtro, ela até é relativamente grande. Mas o fluido de transmissão, você tem que trocar ele em estado bom. Tu não pode trocar o fluido em estado ruim. Se você trocar ele em estágio já ruim, você já acabou com o câmbio. Então, o que você tem que fazer é trocar o fluido a cada 40 mil quilômetros. Tem câmbio CVT, troca fluido a cada 40 mil quilômetros. Se tiver acesso a filtro, não é o caso desse câmbio aqui, que é CVT, ele não tem cárter embaixo. Então, para acessar o filtro desse carro aqui, só abrindo o câmbio inteiro, mas ele tem acesso ao outro filtro aqui, que é o filtro do radiador, que é o que vem lá do trocador de calor. Esse filtro aqui dá para trocar nesse caso, desse carro, mas o filtro principal, que é de sucção, não tem como ser substituído. Então, nesse caso, duas dicas: reprogramação, fluido de transmissão, beleza? O que pode ter acontecido aqui também é um excesso de rotação. Então, cuidar também nesse caso de excesso de rotação, no caso do CVT. Até mesmo colocar o carro em parque com o veículo andando. Aí é mais uma dica, beleza? Aqui nós temos uma Renegade. Esse aqui ele é um Argo, mas é o mesmo câmbio da Renegade. Renegade Toro, Argo, Compass, mesmo câmbio, TF72SC. Esse carro aqui tem sido um problema crônico, entrada de água dentro do radiador. Inclusive eu vou deixar uma tagzinha aqui em cima de um vídeo que a gente fez de uma Compass com um problema no câmbio, o que a gente faz para evitar que isso aconteça no câmbio. E nunca mais vai acontecer, isso eu consigo garantir, a não ser que modificar o projeto que a gente faz, senão não tem mais como entrar água dentro do câmbio. E esse câmbio é um câmbio excelente, porém o único problema dele é o trocador de calor que fura. Deixa eu até ver se eu acho aqui o trocador de calor. Eu acho que a gente tem um aqui. Deixa eu ver se eu acho que aqui tem. Tem alguns. Então esse aqui é o problema dele. Esse aqui é o trocador de calor. Aqui dentro passa o fluido de transmissão e aqui fora passa o fluido de arrefecimento. Esse câmbio ele é 6 marchas. Para ter 6 marchas, ele tem que ter uma eficiência na troca de calor muito grande. Então, se você observar aqui dentro, as paredes onde entra o fluido, ela é muito fina para poder ter eficiência na troca de calor, até porque o trocador de calor dele é relativamente pequeno. Então, aqui nesse caso desse carro, tá? Mais uma dica, fique esperto na parte de arrefecimento. Se você não trocou o trocador de calor ainda, o ideal é que troque a cada 50 mil quilômetros. Já está estourando aí, porque eu já peguei carros com 65 mil quilômetros, Compass, 65 mil quilômetros, todas as revisões feitas na concessionária, trocador de calor furado, o fluido de arrefecimento original. Então, troca para não ter problema, para evitar um prejuízo maior, porque um câmbio desse aqui já está hoje em 2023, início de 2023, já está beirando os seus 24, 25 mil reais para arrumar.
porque estraga muita coisa. Ele estraga todos os discos composite, todos os discos de metal, dependendo da situação. Ele enferruja as galerias, então aqui tem que fazer um trabalho bem legal, onde vai a cinta. Ele dá problema às vezes na bomba de óleo, corpo de válvula também, ele dá problema, tá? Então ficar esperto nesse quesito aí, que isso pode acarretar em outros problemas. E aqui a gente tem um câmbio sequencial, que é de um A4CF2, que é o I30. Esse carro também dá bastante problema, porque a fábrica não recomenda a troca de óleo, não fala nada sobre troca de óleo, e um dos problemas maiores que dá nesse carro é justamente a falta da troca do fluido. Até porque esse carro ele veio com um fluido ATF muito inferior na época, que era o que tinha de melhor na época, mas porém ele é muito inferior, não aguenta a temperatura e ele acaba cisalhando a parte do câmbio. Ele dá folgas nesse tambor aqui, ó. Esse carro dá muita folga quando aplica a quarta marcha, dá fuga de pressão. E esse tambor aqui, ó, cria, até esse aqui tá o caso, ó. Ele cria valos lá dentro, ó, de desgaste mesmo. O que é mais interessante nisso tudo é que o anel aqui é de teflon e ele come o alumínio do tambor aqui, ó. Na verdade não é nem alumínio, é um aço aqui, esse alumínio, o tambor, e ele come o aço do tambor. Ah, então aqui, mais uma dica, troca de fluido, manter o carro todo em ordem, a questão de manutenção da transmissão automática, não colocar o carro em ladeira, sair com um D lá no D1, beleza? Quando você usar reboque, mais uma dica, tá? Reboque, o ideal é que você não mantenha muito tempo o carro principalmente serra, alguma coisa vai subir um morro, uma serra, você pare frequentemente esse carro para ele não deixar superaquecer o óleo, tá? Outra coisa, se você usa reboque ou usa o carro em casos severos, você também, o ideal é você trocar o óleo com menos quilometragem para evitar que o óleo envelheça. Então são algumas dicas, mas a gente pode estar fazendo um outro vídeo com mais dicas ainda, porque câmbio automático é muito vasto, muito vasto. Aqui nós só temos um automático, nós não temos hoje, nas bancadas aqui nós não temos nenhum câmbio automatizado ou um duplo embreagem. Mas o duplo embreagem também não foge à regra. O duplo embreagem tem alguns modelos que embreagem seca, outro é embreagem úmida. Os embreagens seca, ele tem óleo só dentro onde vai o conjunto de engrenagens. Esse óleo também tem que ser substituído a cada 50 mil quilômetros. O ideal seria, até porque ele superaquece, esfria, então trocar ali com bastante frequência também esse fluido. E também o embreagem úmida, esse aí tem que prestar atenção no óleo, porque ele começa a tripidar e começa a gerar folgas, desgastes prematuro no kit de embreagem úmida, beleza? E o Dualogic, a mesma coisa do embreagem seca, ele tem o conjunto de fluidos somente dentro do globo das engrenagens. Ah, e tem o do Dualogic lá também, do robô. Esse aí também o ideal é trocar a cada 50 mil, principalmente do Dualogic, porque esse fluido ele envelhece, resseca as vedações e acaba dando fuga de pressão, o carro não engata mais marcha, dá uma série de problemas aí no Dualogic e nos robotizados, né, na verdade. E ele dá uma série de problemas aí nesse câmbio também por conta do fluido velho. O maior segredo do câmbio automático normalmente é o fluido. Então, se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, ajuda nós. Clica aí para se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com outro amigo seu que tiver o carro com câmbio automático, beleza? Espero ter ajudado. Prevenção é o melhor remédio para um carro.